Chega, chega. Eu não tenho paciência para gerador de lero-lero. Não foi eu que tirei. Ou faz a conta certa, ou mostra para que veio, porque até hoje não fez uma porcaria de nada. Ah, eu fiz lá o experimento. O experimento em si está certo. Está certo o experimento, só que teve uma redução de volume. Como, meu Deus do céu, pelo amor da minha santa falecida mãe, como é que você vai ter diferença de pressão externa e interna em algo que pode se deformar mais e não se deforma? A pressão ali é equalizada, no final das contas. Por quê? Porque, dito isso, você vende a ideia do seguinte, você vende a ideia de que o ar frio é mais denso do que o ar quente. E aí quem pega o peixe pela metade, acha que isso aí faz sentido com o gradiente atmosférico. Só que aqui, ó, se ele não tem capacidade para fazer uma conta de densidade, o cara que se diz especialista está fora. Está fora. Pois é. Chega, não perdi a paciência. Aqui, deixa ele não consegue entender que enquanto o volume está variando, a pressão obrigatoriamente se mantém constante. Enquanto o volume varia, sim, né? Pois é. Daí vamos dizer... Varia, a pressão estabiliza. Vamos só ser didático para o público aqui. Vamos tentar ser didático para o público para explicar. Enquanto você está reduzindo a temperatura da garrafa, estou falando para o público, e você está vendo aquela deformação, você está vendo a garrafa encolher, aquilo está acontecendo porque a pressão está se mantendo equilibrada. Você vai ter dentro da formulação essa variação. Enquanto o volume varia, porque aquela deformação que a garrafa sofre é em decorrência da variação de volume, não de pressão. A pressão vai variar quando você tiver uma estabilidade do volume, ele não tem mais como diminuir, e aí você vai ter uma variação de pressão. Perfeito. Para o pessoal entender, foi o exemplo que eu dei. Se você tem lá um cilindro e você, então, reduz a temperatura e reduz a pressão, mas não reduz o volume, você não está alterando, por enquanto, a densidade. Você baixou a temperatura e você baixou a pressão, mas o volume não se alterou. Assim que o volume começa a diminuir, assim que o volume começa a se alterar, que você começa a deixar o êmbolo, né, reduzir o volume ali, vai chegar no ponto de quê? De equalização de pressão. Aí o êmbolo vai parar, porque a pressão interna é igual à externa. E a externa estão iguais. E naquele momento é óbvio que vai estar mais denso. Tem um jeito fácil de provar isso, Vector. Se furar o recipiente nesse momento, você não vai ter nem a entrada e nem a saída de ar. Olha, aqui, ó, é bem simples. É bem simples. Eu tenho aqui, ó. Os caras estão dizendo, o Escuro, eu trolei, o Escuro disse que não ia calcular na live. O Escuro não calcula porcaria nenhuma. É o fake flip. É o fake flip. Tá grudando nas bolas dele. Escute. Veja só. A proposta que eu fiz para ele de calcular ar a 20 graus, uma atmosfera de pressão. A densidade é 1,20 quilogramas metro cúbico. 1,20. Se você reduzir a temperatura para 0 grau, só que numa pressão de 600 milímetros de mercúrio, a densidade é 1,02. De 1,2 para 1,02. É isso que acontece no gradiente atmosférico. E é isso que eles mentem. Porque ele vende o peixe para os desavisados. Olha só, eu reduzi a temperatura, o volume reduziu, claro, e a densidade aumentou. Sob a mesma pressão, sim, no final estava equalizada a pressão. Até porque se não muda volume, não muda a densidade. Mas é que está o caso. Quando você tem atmosfera, um ambiente aberto, você não vai ter essa variação de volume. Você vai ter uma redução de densidade. Exatamente. Toda a indústria se utiliza dos atuais cálculos. Toda a indústria. E o cara simplesmente diz que é diferente, mas ele não tem a matemática para provar. Vamos falar de um pouquinho sobre aviões? A gente vai fazer uma inversão aqui com a correlação de engenharia para aviões e submarinos. O avião teria altitude máxima de voo não porque ele perderia sustentação e ia sofrer um processo chamado stall. Ele ia ser esmagado pela pressão lá de cima.
É isso que ia acontecer. O avião ia ter limite de altitude porque, pelo mesmo motivo que o submarino, no mundo real, tem limite de profundidade, porque a pressão ia esmagar a fuselagem. E não porque ele ia estolar. É isso que ia acontecer. Ou seja, quer dizer que o mundo real tá errado, né? E ele que tá certo, mas não pode usar matemática. Na verdade, nós nunca fomos no fundo das fossas das Marianas por capricho, é porque a gente não quer saber o que tem lá no fundo. E que ficou bem claro que o Skor só fala merda. E ainda fugiu do debate com Vector. Porque, veja, é muito fácil você vir aqui falar pressão é isso, pressão é aquilo, mas não mostra nenhum cálculo. Nenhum cálculo! E a gente trouxe um especialista para ele conversar, não existe cálculo. Então, ficou desmascarado na frente de todo mundo que ele não sabe nada de merda nenhuma e que densidade invertida é a minha trozoba.